Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Nós começamos este evento agradecendo por você estar aqui conosco nessa noite, agradecendo também os nossos parceiros, os nossos convidados para este encontro. A responsabilidade corporativa digital é um tema que vem crescendo em todas as pautas de agendas das corporações, sabemos bem disso, chefes de Estado e, sobretudo, nas relações internacionais. Porque ela está apoiada não somente na expansão da transformação digital, mas nos seus reflexos, os seus reflexos na sociedade. Também no olhar particular de como as relações humanas se moldam em torno do uso das tecnologias exponenciais, como, por exemplo, inteligência artificial, realidade virtual, aumentada, metaverso, conectividade, big data, enfim, tantas outras. Para tal, nós convidamos aqui nessa noite os mais respeitados especialistas em suas áreas de conhecimento para compartilhar conosco as suas experiências de vida e carreira a respeito desse tema que vem moldando nossos novos hábitos na chamada Sociedade 5.0 e, claro, levantando questões de interesse do público em geral, como no caso ética no uso da inteligência artificial, privacidade de dados, equidade digital, eficiência nos negócios. Sendo assim, claro que já vamos aqui registrar e agradecer a presença dos keynote speakers, Márcio Gonçalves, da Microsoft, também Marcelo Alexandre, da Bravio, Mariana Pimentel, da Pernod Ricard, e também Paula Milani, da IBM. Muito obrigada desde já por estarem conosco nessa noite. Nós precisamos informar a todos aqui que este evento está sendo gravado, e, claro, que já fica aqui de antemão esse convite para que você também participe dessa conversa. E, claro, que para participar, você pode se utilizar do chat aí na plataforma, enviando não só perguntas ou dúvidas, mas também alguns comentários pertinentes aos assuntos, ou ao assunto, né, e suas diversas temáticas que nós vamos estar abordando aqui durante toda a noite de hoje. Então, fique à vontade, porque, claro, havendo tempo hábil, nós vamos contemplar essas perguntas e, claro, trazer você para a conversa. Muito bem, então agora para oficialmente dar as boas-vindas a todos vocês, Felipe Dalbello. Obrigado, Dalgisa. Muito boa noite a todos. É com grande prazer que hoje reunimos aqui todas as ases, cada um na sua área de conhecimento, para esse grande movimento que carinhosamente chamamos de Hub Channel, que com apoio do GLIP, aqui representado pelo Dr. Gerson, da Universidade de São Paulo, reúne as melhores práticas dos 17 ODS, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. E o Hub Channel, ele nasce, mas já existe. O Gerson vai ter a oportunidade de nos compartilhar também muitos dos nossos projetos. Alguns colegas aqui presentes, Baião, obrigado pela presença. Ele nasce como um grande ecossistema de relacionamento. A gente entende que a sociedade ela é transversal no seu mais amplo sentido da palavra. Então, aqui nós reunimos não só os especialistas, mas também vocês interessados em se desenvolverem, em multiplicar conhecimento e fazer networking. Então, sejam muito bem-vindos. A ideia é que nós não nos protelamos muito nas aberturas, mas sim deixamos com que os especialistas falem, dêem os seus testemunhos a respeito da sua carreira, das suas experiências, mas se apoiem no Hub Channel como um grande ecossistema de relacionamento, um grande ecossistema de networking, e mais do que isso, como um grande ecossistema de desenvolvimento pessoal. Tá? Façam suas conexões, observem as pessoas que estão presentes. É óbvio que aqui o tempo vai ser curto, mas entendam que todos nós temos um propósito em multiplicar não só o saber, mas também fazer a vida das pessoas um pouco melhor. Eu passo a palavra, se é que ele me permite falar, para o meu grande mentor, Dr. Gerson Damiani. Ele vai fazer não só a sua apresentação, mas também iniciar as perguntas com os nossos keynote speakers. E um último comentário, não menos importante, aqui conosco também a doutora Ana Carolina Ferrari. Por favor, Ana, se puder abrir a sua câmera, te agradeço. E o doutor Edmo Neves, que são grandes amigos e parceiros de negócio e exímios profissionais nas suas áreas de conhecimento, que também está apoiando esse projeto como parceiros nossos, como partners. Doutor Gerson, passo a palavra a você, muito obrigado pela sua presença, e agora deixemos com quem sabe do assunto, para que a gente possa ter o deleite de escutá-los. Muito obrigado, Dalgisa, pela singela apresentação, Felipe Dalbello também, é um prazer estar aqui. Eu só faço uma correção, quem sabe do assunto virá posteriormente. Estou aqui para contemplar alguns pontos que são importantes na interpretação da responsabilidade além fronteiras. Já que eu tenho um momento para falar um pouco sobre o que eu venho fazendo aí nas últimas décadas, e
o Global Institute for Peace and Conflict Resolution da Universidade de São Paulo também, feliz de viver num mundo ainda com muros, mas com menos muros, né? Me recordo, eu vivia em Berlim na década de 80, ainda fazendo uma graduação, entrando no doutorado nos anos 80, com Berlim com muros, né? E a responsabilidade digital, como muitas outras responsabilidades, entre outros desafios que o mundo atravessa, em maior, menor escala, seja em comunidades, seja em áreas regionais ou internacionalmente, são fronteiras. E nós sabemos que os maiores desafios que nós enfrentamos hoje, eles não têm fronteiras, né? A responsabilidade não tem fronteiras. Então, eu fico feliz de poder participar aqui em ajudar a derrubar muros. Eu talvez não tenha ajudado a derrubar o muro de Berlim, mas eu estava em cima dele quando ele caiu. E com isso, eu vejo que a Universidade de São Paulo, o instituto que aqui, com muito orgulho, represento, que é um núcleo da Escola Politécnica, da Universidade de São Paulo, onde nós tratamos de assuntos da paz. Inclusive, estava falando mais cedo hoje com um novo iniciador científico aqui da Escola Politécnica, lá onde estava na Europa, né, em momentos acadêmicos, tanto na Alemanha, como na França, como no Reino Unido, a ideia, o que nós nos chamamos hoje de Global Institute for Peace, o Instituto da Paz, lá se chama de War Studies, que foram nações que vivenciaram a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, entre outras grandes adversidades. E aqui nós chamamos de Instituto da Paz. No entanto, não são só flores, né? Nós temos que pensar que a nossa guerra, ela não é uma guerra de fronteiras, mas nós temos batalhas muito relevantes no nosso dia a dia, naquilo que tange o equilíbrio socioeconômico, o equilíbrio de gênero, entre muitos outros. Então, o Global Institute for Peace and Conflict Resolution, da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, nasceu no ano de 2016, e uma forma que nós encontramos para contribuir, para aprender e para colaborar com temáticas atinentes é tentar entender aquilo que nos distancia de outrem, né? Ou seja, o que são os desafios da paz no Brasil? Eles são desafios atinentes à inclusão, ao equilíbrio de gênero, à segurança cibernética, entre muitos outros. E, portanto, quando falamos de governança internacional, essa governança internacional almeja um espaço de diálogo. Eu acho que o diálogo é onde a paz inicia e continua a viver. Então, estou muito honrado em estar aqui hoje, promover a temática de imensa relevância e poder, mesmo que minimamente, contribuir com a discussão e a presença de pessoas tão ilustres. Muito obrigado. Muito bem, doutor Gerson, obrigado pelas palavras. Fique à vontade em direcionar, então, aos nossos queridos convidados. Se você me permitir a sugestão, começamos com as ladies, ou seja, ladies first. Mari, você está por aí? Paula também? Vamos. Fica a seu critério, doutor Gerson. Depois a gente vai conduzindo aí. Eu também dou meus pitacos, vamos dizer assim. Eu ainda não tenho a absoluta clareza de qual será a ordem, mas eu acho que isso independe, porque a relevância de quem está aqui podemos revezar, né? Mas vamos começar com o senhor Márcio Gonçalves, da Microsoft. E se o senhor me permitir, levar a palavra ao senhor para se apresentar, porque eu acho que isso deixa as pessoas mais confortáveis de dizer aquilo que elas estão sentindo naquele momento, porque a gente se apresenta diferentemente, dependendo do momento, né? Porque eu imagino que todos que estão aqui utilizam chapéus diferentes. Então, senhor Márcio Gonçalves, seja muito bem-vindo e, por gentileza, a palavra é sua. Obrigado, doutor Gerson. Queria agradecer o convite do Felipe e do Hub para participar aqui hoje. Uma honra e uma satisfação estar com vocês. Bom, eu sou advogado de formação, sou advogado formado aí pela USP.
trabalhei por mais de 20 anos na área de propriedade intelectual, me considerava um especialista em propriedade intelectual, tendo passado por setores de música, de cinema, na própria Microsoft, há 15 anos atrás, depois tive minha consultoria, e nos últimos 9 anos eu voltei para a Microsoft, onde eu já tinha tido uma passagem, e atuo atualmente como diretor de relações governamentais aqui. Um período bem interessante, porque a Microsoft se transformou da minha primeira passagem para cá, em 2005, depois que eu voltei em 2015, é uma outra empresa, uma empresa completamente diferente, com um momento muito especial que a gente está vivendo aí com essa transformação digital e agora, mais recentemente, com a inteligência artificial generativa, que acho que a gente vai poder falar um pouquinho também, que tem um pouco de conexão aí com os nossos temas do debate. E não precisa falar senhor, não, professor. Tá bom, Márcio. Muito obrigado pela sua apresentação. Muito modesta, né? Mas sigamos. Quando eu penso sobre Artificial Intelligence, né, AI, IA, eu começo a vislumbrar experiências que já tínhamos nos anos 80 com a tecnologia disponível, ou seja, até que a tecnologia se torne disponível para as grandes massas, ela já foi testada, ela é uma tecnologia que já está por aí. Vamos dar um exemplo dos nossos telefones celulares. Já existiam telefones celulares, conversei com Martin Cooper nos anos 70, nos anos 80. Então, essa questão de Artificial Intelligence, ela já vem se desenvolvendo e o importante é que ela seja democratizada, que é o que nós estamos vivendo hoje. Então, eu gostaria de conversar. Quais são as iniciativas da Microsoft, no momento, para a expansão, para a governança e o acesso a essa inteligência artificial? Obrigado pela pergunta, Dr. Gerson. Bom, como você falou, né, a tecnologia ela está sempre mudando e a gente está vendo nesse momento o crescimento e a velocidade com que ela está sendo implementada como a gente nunca viu antes, né? Algumas tecnologias no passado levavam anos para atingir um determinado número de usuários e a gente viu mais recentemente com o ChatGPT que em 2 meses ele alcançou o número de usuários gigantesco ao redor do mundo. É óbvio que para a Microsoft é do nosso interesse que essa tecnologia esteja disponível para o maior número de clientes e parceiros possível, né? Mas a gente tem muitos desafios para isso, né? No Brasil a gente começa pelo desafio da disparidade social que a gente tem aqui. Tem muitas pessoas que não têm acesso à conexão de internet, né? Sem conexão de internet, ela não vai ter acesso a nenhuma tecnologia e muito menos inteligência artificial. Mas, por outro lado, a gente vê que hoje o que tem de estado da arte de inteligência artificial já está disponível para quem tem acesso, né? Então, por exemplo, no nosso caso de Microsoft, a gente tem incluído dentro das nossas tecnologias mais comuns aqui, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, a inteligência artificial já está sendo desenvolvida, já está sendo disponibilizada para os nossos usuários aqui, sejam eles grandes empresas, governo, mas até para os pequenos usuários. Então, essa transformação, ela está, ao mesmo tempo que ela está disponível para todo mundo, ela está cada vez mais fácil o acesso. É claro que, sem esquecer que existem desafios. E aí, esses desafios, alguns deles, a gente está discutindo muito hoje na questão da regulação da inteligência artificial, né? Existe um projeto de lei no Senado, que está sendo amplamente debatido aí por todos os stakeholders importantes aí dentro de governo, da academia, sociedade civil, empresas, para a gente poder ter uma inteligência artificial que vai ser usada em benefício. Como toda nova tecnologia, ela é uma ferramenta sensacional, mas ela também pode ser usada como uma arma. E essa é uma preocupação que a gente tem. Sendo uma empresa de tecnologia global e disseminando a nossa tecnologia para o maior número possível de clientes, a gente sabe que vai ter gente que vai usar a inteligência artificial, por exemplo, para fazer fake news nas eleições, atacando, de uma certa forma, os modelos de sistema democrático que a gente tem hoje, né? Minando a confiança nas democracias. E para isso, por exemplo, a gente recentemente, a Microsoft participou de uma conferência de segurança de Munique, no dia 16 agora de fevereiro, onde assinou, por exemplo, princípios para a gente identificar
o que está sendo utilizado dentro do contexto de eleições de inteligência artificial, poder criar mecanismos para remover esses conteúdos, para criar marcas d'água, ou o que a gente chama de proveniência, provenance, dessas ferramentas. Então, tem uma série de iniciativas. E a gente, um pouco mais atrás, né, desde 2017, a gente criou que a gente chama de um conceito de IA responsável, que a gente tem que ter uma IA que seja inclusiva, né, e aí não só no sentido de maior número de pessoas, mas para pessoas com um espectro de diversidade e inclusão, né, pessoas com algum tipo de deficiência, por exemplo, que a gente também não pode deixar que esse gap aumente por causa da tecnologia. Ela tem que ser responsável, ela tem que ser transparente, ela tem que ser segura, né, tem que respeitar a privacidade. Então, são princípios que a gente está há muito tempo já defendendo dentro de um modelo de regulação, e aí, a partir disso, a gente tem ferramentas internas que a gente disponibiliza, inclusive, para clientes, para que eles possam desenvolver as suas ferramentas de tecnologia, de IA, com uso de IA, de forma segura e responsável também para as suas soluções. Mas eu acho que, para dar um comentário inicial e não tomar todo o tempo aqui, paro por aqui. Tá ótimo, Márcio, imagina. Na verdade, já comecei a entrar em transe aqui, quando você começou a falar de AI degenerativa. Eu volto a 5 anos atrás, quando eu tomei a decisão, junto com outros colegas, de fazer essa loucura aí na USP, né, Gerson? O doutorado em inteligência artificial, mas estamos sobrevivendo até hoje. É muito louco. De 2019 para cá, quantas facetas foram criadas, inclusive pela inteligência artificial, e, curiosamente, naquela época nós conhecíamos apenas 5 subcategorias, né, da inteligência artificial. Hoje nós temos aí centenas. Mari, tudo bem? Boa noite. Buonasera. Obrigado, Márcio. Fala um pouquinho sobre mim, então, vamos lá. Fala um pouquinho sobre você, e aí de um assunto que eu sou apaixonado, acho que muitos de vocês também, quando a gente entra dentro de um momento da vida que começa a enxergar as coisas um pouco mais amplas, difusa, não tão retilínea, mas um pouco governança, que é um assunto que eu tenho, nossa, uma paixão monstruosa. E você, especialista mais do que isso, e autoridade, governança digital. Fala um pouquinho sobre você, naturalmente, e traga um pouco das experiências que você tem implementado de maneira efetiva, adequada, com certeza, do ponto de vista organizacional, governança digital. Desmistifica um pouco para a gente isso do ponto de vista prático, já que você é nossa diretora jurídica da Pernod Ricard. E na próxima vez, esse copinho aqui, eu queria estar cheio de outra coisa, tá? Vamos falar sobre isso no final do episódio aqui. Já manda uma mensagem aí, que estou muito careta hoje aqui à noite. Vai lá, Mari. Bem, gente, boa noite. Obrigada aí a todos pelo convite e aí pela apresentação. Eu sou a Mariana Pimentel, eu sou advogada formada, trabalhei muitos anos na área jurídica e nos últimos anos fui ampliando aí o meu leque de atuação. Eu estou diretora jurídica da Pernod Ricard aqui na América Latina, e para o Brasil eu também estou atuando responsável pelas relações governamentais, né? Então, debaixo desse leque de trabalho, eu tenho comigo comunicação, tenho mercado ilegal de bebidas alcoólicas, e o meu queridinho, que são as ações de ESG, principalmente voltada para 2 frentes que eu acredito muito, que são consumo responsável de bebida alcoólica e o protocolo Não é Não, que para quem trabalha com bebida alcoólica sabe da importância desse tema para as casas de bares, restaurantes e eventos, né? Eu tenho uma formação também, tenho o MBA, enfim, todas essas coisas que as pessoas podem ver no LinkedIn, vou poupá-los dessa parte, e trabalhei em muitos setores de atuação. Então, eu trabalhei desde escritório de advocacia, boutique, a companhias abertas, banco de investimento, bancos de segmentação, como o Banco IBM. Tenho a sorte de ter trabalhado com Paula Milani e ter admiração por ela, não só profissionalmente, como pessoalmente. E nos últimos anos, eu acho que o grande assunto dentro das empresas, e por ter passado também pela IBM, esse assunto ele não passava batido, né? Que é o que é privacidade de dados, o que era LGPD, como é que a gente implementava GDPR e as outras regras internacionais. Então, a IBM realmente foi uma grande escola para mim nesse sentido, né?
E eu acho que o grande desafio aqui da governança é mais do que políticas e processos, que são, para mim, a materialização de uma ideia, né? Porque o que a gente não pode ver, o que dói o coração, acho que de uma pessoa que trabalha na área jurídica, ou na área de compliance, ou na área de data privacy, é você achar que copiar e colar uma política é suficiente, né? A gente precisa ter gente engajada, e aí, quando eu falo isso, eu digo que a gente precisa ter essas ações no coração da empresa, definidas no coração das decisões de negócio. Então, é um papel de um CEO hoje se preocupar com isso, da mesma forma que ele se preocupa com reputação e compliance, da mesma forma que ele se preocupa com retorno de investimento ou com a venda líquida deles, das companhias, né? Então, assim, a primeira coisa, mais do que um papel, é ter dentro do coração da companhia essa vontade de fazer a coisa certa, né? E isso tem que partir das pessoas e da gestão. A partir daí, eu acho que o desafio é você entender o tamanho da sua empresa, qual que são as suas limitações tecnológicas, onde é que você armazena dados, para que você usa dados, até quando você armazena, e o principal, eu acho que é esse face-to-face com o dono do dado, né, digitalmente, até que ponto as pessoas sabem efetivamente que um dado está sendo coletado, para quê, e até que extensão esse dado está sendo usado. E eu acho que ainda nós estamos, por mais que a gente tenha avançado muito nos últimos anos, com uma lei local que já fala sobre isso, que em muitos pontos é bastante avançada, né, uma entidade que já opera como órgão regulador de proteção aos dados, mas eu acho que ainda a gente não chegou num ponto em que falar sobre privacidade seja algo que soe de forma muito tranquila ao ouvido de qualquer leigo, né? Eu acho que num país como o nosso, que ainda saneamento básico é ainda deficiente, falar de privacidade de dados é uma coisa muito sofisticada, né? E acho que acaba sendo um conhecimento muito nichado, e que as pessoas efetivamente não sabem até que extensão, até que ponto esses dados são usados. E, obviamente, a combinação desses dados, o que ela traz para as grandes corporações, né? Acho que as grandes empresas já estão paramentadas para suportar uma governança efetiva, mas ainda assim eu acho que estamos no início dessa jornada. Excelente. Ufa, já, como é que faz processar isso tudo? Pancadaria desses dois, essas duas feras aí. Isso porque tá nos 15 minutos do primeiro tempo ainda, hein? Vamos lá, com você agora. Eu tô digerindo ainda aqui com o meu Celeron. Sim. Tem menos de 30, quem tem uns 40 anos sabe o que é. O Celeron ainda tá toda a década de 70, então. Eu entendo perfeitamente a sua... não vou usar a palavra angústia, já usando, né, das preocupações que nós temos de tratar de problemas básicos da sociedade e outros avançados, mas eu acredito que uma sociedade como a nossa, ela tem que se ocupar paralelamente com essas questões, porque são questões que uma vai ajudar a outra e a gente não sabe, é o ovo, é a galinha, o que vem. Então, tem o ovo e tem a galinha, e vamos à frente com a questão da responsabilidade corporativa digital. Ou seja, quais são alguns dos passos que a Pernod Ricard tem tomado? Porque governança é um tema que permeia o E e o S, né? Então, quando a gente fala de ESG, nós falamos do meio ambiente, né, do environment, do social. A governança permeia, né? Então, poderia nos dar alguns exemplos de ações que têm sido, talvez, por um lado, desafiadoras e, por outro lado, bem-sucedidas? Claro, eu acredito assim que a Pernod Ricard é uma empresa francesa, né? Logo ela é sujeita ao GDPR europeu. E, portanto, a gente já tem a sorte de poder replicar algumas coisas que existem lá fora e aplicar internamente, né? Então, em termos de governança, a gente tem treinamentos anuais para funcionários, para entender
número 1, o que são dados e quão sensíveis são esses dados, e qual que é a responsabilidade nossa como administrador dessa empresa em relação a vazamento. Então, tem a parte de treinamento. Existe uma plataforma que comunica também de uma forma bastante intensa com os empregados, que é com uma visão muito de TI, falando sobre cibersegurança. Hoje a gente sabe que a gente fez um estudo interno e a gente descobriu que existe a área mais frágil, a maioria das... Pode ser que esse dado não esteja mais atualizado, porque eu peguei esse dado ano passado, mas uma das áreas mais frágeis das empresas está no RH. Justamente porque circula-se muitas coisas em Excel, são muitas informações enviadas para terceiros, ou para processamento de folha, ou para um CAGED da vida, e então existe um trabalho intenso para a proteção de dados de empregados, né? Então, esse é o outro pilar. O terceiro pilar é como é que a gente transita entre as plataformas dados que são gerados por volume de vendas, que produtos nossos clientes estão vendendo mais, e etc., que trazem esse business intelligence, né, para a gente tomar determinadas atitudes. E, obviamente, eu tenho um comitê trimestral de Data Privacy, no qual a gente discute, número 1, o que há de mais atual dentro da legislação local, o que há de mais atual dentro das práticas da Pernod Ricard globalmente, e aí a gente recebe do nosso hub na França essas informações, porque às vezes são práticas que estão acontecendo em outro país, e, sobretudo, a gente tem que ter um comitê formado por pessoas de diversas áreas, e que ele não seja apenas formado por pessoas que encabecem cada uma das áreas relevantes da empresa, mas que ele também tenha diversidade, porque a diversidade vai ajudar a gente a enxergar outras fragilidades que a gente não necessariamente consegue enxergar no dia a dia. Então, assim, eu acho que são medidas que são mitigadoras, preventivas, e que têm o objetivo de trazer informações em pílulas de conhecimento, porque também as pessoas estão muito cansadas de informação. Então, uma técnica que a gente usa é e-mails curtos, informações muito pontuais, ou convidar alguém que seja alguém interessante na empresa para falar sobre o assunto, etc. E, mais do que isso, a gente ter atualização constante, né? A gente sempre tem que estar sabendo o que está acontecendo, as decisões da agência reguladora, como é que o mercado está indo em determinadas frentes. O jurídico não pode trabalhar sozinho, né? Precisa trabalhar de uma forma multifacetada com outras áreas, porque a gente não consegue enxergar todos os problemas, né? E apagar incêndio de uma forma eficiente. Graças a Deus, eu ainda não tive o azar de ter, se Deus quiser, não terei vazamento de dados. Porém, já tivemos situações em que dados nossos foram vazados por terceiros. Então, assim, é meio que um comitê de crise que você tem que abrir, né? Então, que faz parte dessa inteligência do comitê de Data Privacy. Excelente, Mari, obrigado. Paula Milani. Pois não. Tudo bem, né? Tudo. Muito bom. Vamos aprender um pouquinho com você aí, dentro da IBM, outro colosso, né, outro monstro do setor de tecnologia, a respeito de governança corporativa digital e, naturalmente, mergulhando no assunto que permeia todos os stakeholders, internos e externos, né? Comenta um pouco para a gente, se apresente, por gentileza, é um prazer conhecer um pouquinho mais de você e a sua experiência dentro da sua área em governança digital. Tá por ótimo. favor. Obrigado pela presença Claro, novamente. Eu que agradeço, é uma honra estar aqui com vocês. Eu sou advogada sênior da IBM, já com 20 anos de empresa e experiência em gestão de projetos, de área de negócios, assuntos corporativos, tem também muito de compliance, ESG e responsabilidade social, que a gente está aqui tocando nessa webinar. Aí eu já pulo para uma outra área, porque 20 anos você faz ideia das coisas já que eu fiz em jurídico para companhias, como, por exemplo, ecossistema de parcerias, fundo de pensão, parte de arrendamento mercantil. Então, eu posso ter material para vários webinars, se você precisar
da minha cooperação. Gostamos. Não, por favor, aqui. Já deixa aí save the date para os próximos semestres, trimestre, 12 meses. Isso? Tem Bora. 20 anos aí Meu Deus. de experiência. Fantástico. E eu tive, obviamente, a honra, a felicidade e a alegria de ter a Mari também trabalhando comigo. Ela sempre foi, para mim, uma referência, não só profissional, mas como pessoal também. E fiquei muito feliz com esse convite. Bom, dito isso, falado aí um pouco de mim, eu confesso a vocês que eu preciso dar uma informação muito importante. Eu vou falar, obviamente, sobre responsabilidade corporativa, a parte de governança. Eu só não falo aqui, tá, pessoal, em nome da IBM. A IBM tem a sua área de comunicação, eu ainda não atuo pela área de comunicação da IBM, talvez um dia, mas aqui eu vou falar muito da minha experiência, tá, Felipe? Muito do que é a minha atuação nesses anos e na área, né, de governança, claro, compliance, etc. Uhum. A gente tem uma temática aqui que é a responsabilidade corporativa digital e ela perpassa sobre a governança, tá? A governança, ela essa responsabilidade digital, na minha concepção, é um arcabouço de práticas justamente de governança, tá? Que elas são impregnadas aí por demandas éticas, entra compliance e, obviamente, a parte social. Essas práticas, elas, inclusive, ultrapassam algumas demandas judiciais, legais e até mesmo regulatórias, porque o que a gente vem vendo, né, o que a gente tem visto no mercado, empresas mais fortemente engajadas em ESG, em práticas de governança, em práticas de compliance, implementando programas de compliance, de integridade, preocupadas com a lei da empresa limpa, e todas essas formas de governança, todas essas formas estruturais que as empresas têm adotado, obviamente, elas acabam ultrapassando os tais vieses legais e até mesmo regulatórios que eu mencionei, porque através da inovação, através de novas tecnologias aplicadas, através do ganho de eficiência e otimização de processos para a aplicação de todos esses lados da governança, o que se atinge é algo muito maior. O que se atinge é algo que ultrapassa o que talvez o legislador, ao legislar, e o que as agências reguladoras veem como sendo algo muito importante, que de fato tudo isso mas elas acabam, essas empresas que vêm adotando essa visão mais contemporânea, mais moderna, mais atualizada, melhor dizendo, do que é a responsabilidade corporativa digital, elas atingem maiores objetivos sociais e reputacionais. E através das performances e da publicação de relatórios e do exemplo que essas empresas trazem no mercado, a reputação dessas empresas cresce cada vez mais, elas passam a ser referência nesse mesmo mercado, e, obviamente, os stakeholders, né, ficam bastante contentes com isso, desde dos colaboradores, aos parceiros de negócio, aos prestadores de serviço, e, obviamente, lá no topo da cadeia, os sócios, aqueles que estão ali, né, investindo nas ações daquelas empresas e também, obviamente, investindo em administradores, em conselhos administrativos, que sim, estão prezando por práticas de governança, estão prezando por uma responsabilidade corporativa digital bastante importante, que hoje é o que a gente começou falando nesse webinar, né, pessoal? A gente vive já no mundo digital. É impossível negar que a gente vive no mundo digital. É impossível negar que hoje você faz um webinar e pode estar conectado através dessa plataforma, né, e interagindo através de um WhatsApp no celular, e tendo todo um arcabouço aqui, toda uma estrutura. Eu estou tentando não falar juridiquês, tá? Desculpem, mas o arcabouço está saindo toda hora, perdão. Toda uma estrutura digital à nossa disposição, e que sim, as empresas estão utilizando isso para novos negócios, para inovação, para tecnologia sempre bastante avançada. Então, como que isso tudo se reflete?
se reflete hoje em práticas de governança, ESG, compliance, responsabilidade corporativa digital, reputação mercadológica e, sim, ganhos e lucros para todos os stakeholders, incluindo aí os sócios. Fantástico, Paula. Fantástico. Muito bom. Doutor Gerson. Bom, nós crescemos com a IBM, né? Nós podemos falar aqui geração 1, 2, 3, eu acho que as gerações todas que estão aqui, muitas que virão, a IBM é a imagem do digital, né? Nós crescemos com o digital. Uma curiosidade que eu teria, qual que é uma das preocupações ou das posições que a IBM tem? Porque nós estamos falando sobre a perspectiva corporativa, né? A responsabilidade corporativa digital. Vamos pensar nos usuários. Qual que é a preocupação, por exemplo, os usuários? Quais são alguns dos direitos, já que estamos falando aqui quase juridiquês, né? Eu também, é minha alma mater também, né? Então, a curiosidade, talvez, para algumas pessoas que estejam conosco, quais seriam alguns dos direitos que não só a responsabilidade parte de um lado, mas chega ao usuário. Então, qual seria essa perspectiva a partir do usuário, dos direitos desse usuário à proteção de seus dados? Vamos lá. A Mari mencionou, muito bem mencionado aí, o GDPR. O GDPR é como se fosse uma normativa europeia, e por muito tempo foi a principal utilizada para fins de proteção de dados. Ao longo do tempo, os nossos legisladores, e aí põem um certo tempo nisso, que houve uma demora desde o projeto de lei até a promulgação, né, e entrada em vigor dessa lei, beberam muito dessa fonte, dessa normativa europeia, tá, de proteção de dados. E aí surgiu a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e é uma lei que é ampla, mas que ela não consegue ainda hoje ter, não vou dizer a amplitude correta, mas a amplitude que consiga abarcar todos os relacionamentos que hoje, na era digital, que eu acabei de mencionar, que vivemos hoje, não podemos negar, poderia abarcar. As novas tecnologias, a inteligência artificial, toda essa impregnação de redes sociais na vida dos brasileiros, né? E a gente sabe que os brasileiros usam redes sociais de forma bastante contumaz. Toda essa vida digital, virtual, digamos assim, ela se cria e se recria e se renova todo dia. Então, assim, se você for afunilar para direitos do proprietário, do dono, do dado, você hoje se remete à LGPD. É claro que você tem um pouquinho de disposição legal no Marco Civil da Internet, você tem um tanto também de direitos fundamentais do ser humano na nossa Constituição, no artigo 5º, e juntando isso tudo, um advogado de proteção de dados, ele consegue fazer um arcabouço, vocês vão sair daqui sabendo que é um arcabouço, eu prometo isso a vocês, um advogado de proteção de dados, especialista em proteção de dados, ele vai juntar todas essas normativas, todas essas diretrizes legais e vai conseguir endereçar para o caso concreto daquele indivíduo que teve seus dados, de repente, vazados, né? Pegando aí um exemplo que a Mari deu, já outros terceiros acabaram que, por não terem uma governança das mais adequadas dos seus ambientes, teve um ataque cibernético, e cibersegurança é outro ponto muito interessante também nas discussões digitais. E assim teve dados sendo abertos na web, ou na dark web, que seja. Né? A gente vê muito disso. E aí, como você que teve o seu dado pessoal sendo aberto, porque você, de repente, tinha uma conexão de uma empresa que não usou corretamente de proteção aos meus dados, né, aos seus dados, a que seja, e me causou um dano. Sim, a LGPD prevê que tem a responsabilidade do tomador
que tem a responsabilidade do processador daquele dado, e que eu, enquanto detentora do dado, ou você, no caso que eu estava ali usando no exemplo, pode sim reivindicar, digamos, os seus direitos. Mas, lembrando que hoje a gente também tem a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, e a ANPD também entra nessa jogada quando a tal empresa que teve um ataque cibernético e não cuidava da sua cibersegurança como deveria, ela vai sim responder à ANPD por conta dessa quebra e dessa abertura aí de dados pessoais de forma ilegal, tá? Então, assim, eu não vou entrar em artigos, mas hoje, se você precisar falar sobre direitos do dono, do proprietário do dado, é a LGPD. Perfeito, muito bom. Gente, como é que a gente vai digerir isso tudo aqui? A caneta ainda tá ficando, inclusive, já mais gasta, que tá faltando tinta para ela. Obrigado, Paula, fantástico, excepcional. E desde da lei, falando para todos, claro, que é um grande bate-papo, não tem, né, grande aprendizado coletivo, desde a lançamento da lei da segurança da informação, mas sobretudo o direito do usuário. Eu trabalhei na Telecom Itália, depois vim aqui para a TIM, né, vulgarmente chamada de TIM. Nós tínhamos muitos avanços, sobretudo na responsabilidade do provedor, né? Provedor de serviço não só de internet, mas também quem coleta os dados, mas quem processa, guarda, transforma, e qual que é o uso dele. Então, acho que também isso é muito do reflexo do Atlântico Norte rebatendo aqui no Atlântico Sul, não é verdade? Ou seja, primeiro as inovações chegam, depois as regulações acompanham. Tá? E como eu sou apaixonado na minha família até hoje, aos 87 anos, meu pai que nos visita hoje aqui, gaúcho italiano, ainda, né, Gerson? Os piano também, muito ligado à educação, a gente vê que junto com o poder público e privado é a tríplice ou a tríade de maior sucesso em todas as economias de desenvolvidas ou ditas desenvolvidas. Eu gostaria de convidar nosso querido colega e amigo competente Marcelo Alexandre para falar um pouco dessa responsabilidade da catequização, sem nenhuma alusão ao cristianismo, mas sim na educação dos colaboradores, dos stakeholders, da sociedade em geral, já que você, além da vasta experiência de tecnologia, tem uma bagagem fantástica, tremenda no campo, na vertical da educação. Por favor, obrigado pela sua presença de novo, é uma honra tê-lo aqui, tenho uma admiração enorme por ti. Fala um pouquinho de você e sobre a sua experiência no campo da governança digital, na educação e em outras áreas também que você atua. Obrigado. Ô, Felipe, boa noite. Obrigado pelo convite, seu e do Hub. Eu sou Marcelo Alexandre, sou proveniente da área de tecnologia, trabalho há mais de 25 anos no setor de tecnologia. Então, falar de IBM, Microsoft, por muitos anos aí, passei aí, conheço muita gente aí dessa turma aí que trabalha e que já ficou com o Márcio, a Paula, nós falamos outro dia, né, Paulinha, tem alguns colegas em comum. Bom, minha formação é administração de empresas, com ênfase em tecnologia, depois eu passei com algumas formações de extensões aí, enfim, como a Mari falou, está lá no LinkedIn, né, para poder olhar com maior detalhes. Eu trabalhei, a tecnologia propicia isso, né, eu trabalhei em diversos setores da economia, né, trabalhei em indústria, trabalhei em parte de serviços, você falou da TIM, né, eu trabalhei no IG, depois na Oi Internet, então Telecom, né, passei por também bastante empresas aí de private equity, né, empresas do setor muito do varejo, né, Stapar, Brasil Farma, Pets, né, uma das últimas empresas que eu trabalhei. Bom, e mais recentemente, como você falou, né, Felipe, trabalhei numa área educacional e eu acho que a educação é o pilar de tudo, né? A Mari, o discurso dela, se você pôde observar, ela citou vários exemplos de práticas educacionais corporativas, né? Então, quando estamos falando aqui da responsabilidade, por exemplo, corporativa empresarial, sobre educar os seus funcionários e clientes, as empresas elas têm uma responsabilidade significativa nisso, né?
Então, no âmbito, principalmente por causa do que a Paula também citou aí sobre cibersegurança, né, hoje o mundo é totalmente conectado. Então, falando das pessoas, todo mundo, no Brasil, a gente fala assim que é um país bastante continental, vamos chamar assim, né? É um país que tem diversidades aí, de norte a sul, leste a oeste, mas quase todo brasileiro tem alguma conectividade através de um smartphone ou de algum dispositivo hoje em dia. Então, a digitalização, ela já aconteceu já faz alguns anos. A prática, na verdade, do uso das tecnologias, elas sempre foram assim, né? Elas são disseminadas entre a população, então, os colaboradores hoje nada são mais do que pessoas conectadas o dia todo em redes sociais, em e-commerces da vida e etc. Então, trazendo isso para o lado ali corporativo, a maior responsabilidade da empresa é na questão de educação desses colaboradores, para eles entenderem os impactos que isso causa, né? Eu vindo pessoas aqui com um vasto conhecimento, né, da lei, do direito, né, falando sobre como tem evoluído essa questão legal sobre dados, sobre proteção. Só que é difícil, porque se você não trazer isso para dentro da companhia e que as pessoas, os colaboradores tenham ciência de como manusear um determinado dado de um cliente ou de um fornecedor ou de um colaborador, o impacto que isso pode ter futuro sobre o vazamento e etc., ainda mais nos dias atuais, né? As empresas hoje, elas saíram daqueles silos locais, onde os dados eram um pouco mais seguros, né? Focados ali dentro dos seus data centers locais, estão espalhados no mundo. Então, Microsoft, né, Márcio, tem sites para tudo quanto é canto no planeta. Então, teu dado está sendo gravado, talvez não aqui em São Paulo, mas nos Estados Unidos, em outro canto do planeta. E como você lida com tudo isso? Garante segurança, garante perímetros externos ali de proteção sobre os dados daquela companhia, e só que um dos maiores indicadores de vazamento ou de entrada em invasões de dados nas companhias não são nos servidores. Eles não começam a invasão nos perímetros externos, porque isso daqui a gente já tem bastante ferramental, tem bastante segurança. O elo mais fraco dessa ponta é o colaborador. É o cara que está acostumado a clicar um e-mail sem ler nada, clica no link, abre anexo. Então, a falta de conhecimento desse colaborador, ela muitas vezes ela pode levar a grandes invasões. E a gente, às vezes, pensa num colaborador de início de carreira, né? Mas não, tem grandes executivos aí que passam por esses pontos de falhas aí de segurança e acaba até um invasor ali pegando credenciais importantes, e aí sim ele vai andando lateralmente ali pela companhia e consegue acessar os dados e faz alguns estragos, né? No Brasil e no mundo, temos vários exemplos aí catastróficos aí de invasões, de sequestro de dados das companhias. Então, o ponto relevante, né, acho que as empresas, através conscientização sobre proteção de dados, prevenções, né, de ataques, quando a gente está falando de phishing, não posso falar muito tecnês, né, buscar realmente que o colaborador ele tenha ciência que não dá para você clicar em qualquer e-mail e clicar em anexos, em links que sites não confiáveis, por mais que você vai travando nas empresas, né, a gente usa bastante ferramental em grandes empresas que eu trabalhei, o colaborador ele é criativo e ele acha uma brecha, né? É impressionante como o cara consegue achar uma brecha para sair para um site para o outro e buscar determinado conteúdo. Então, eu acho que o caminho de tudo isso que nós estamos falando aqui, ele, antes de grandes investimentos até em processos, né, de você descer a lei de proteção de dados nas companhias, etc., você tem que fazer, e eu acho que a Paulinha que falou, né, Paulinha, sobre as pílulas de conhecimento, e tem um outro agravante, né, a sociedade atual, infelizmente, tem baixa capacidade de leitura um pouco mais, com um pouco mais de conteúdo ali dentro da sua literatura. Então, se você coloca grandes textos, a população não lê, né? Então, você tem que se preocupar até com isso, a forma como você vai educar e como você vai comunicar
a importância daquele tema na sua companhia. Então, esse exemplo que a Paulinha deu de pílulas de conhecimento, elas são sensacionais. Você solta lá e isso tem que ser constante. Até aquilo entrar na cabeça do cidadão, que ele faz parte da gestão da segurança da informação na companhia. As pessoas, muitas vezes, elas falam, isso é coisa de tecnologia, né? Esse maluco barbudo aí que tem que se virar com relação à segurança da empresa. E não é. A responsabilidade da segurança dos dados, elas são de todos os colaboradores da companhia. Muitas vezes, no varejo, uma pessoa que está num PDV lá, um atendente ali do caixa, saber como ela está coletando dados dos clientes ali, isso é importantíssimo. Ela entender o impacto disso, de repente, se pegar dado que não necessita, ou trazer informações complicadas. Eu tive um exemplo na educação, das empresas que eu passei educacionais, que é complicado. A educação básica, você falando sobre coletar dados, por exemplo, das crianças para um passeio dos pais, e muitas vezes, o que é mais fácil? Cria-se os grupos de WhatsApp lá com os pais e começa a mandar lá no grupo, ó, passa aqui o seu CPF, os dados do seu filho, tal, não sei o que lá. Até arrepia, né? Quando a gente começou a pegar isso, fosse pelo amor de Deus, né? É tão simples, vamos criar um formulário padrão com segurança, para os pais poderem fazer o seu cadastro ali num ambiente seguro e etc. Então, dito isso, Felipe, não quero me estender muito aqui, porque ainda tem bastante coisa para ser dito. Pelo contrário. Essa etapa do design é muito interessante, porque exatamente isso só desculpa te interromper, fazendo um parêntese, exatamente isso que esse último AI Act, que a European Commission publicou em março de 2023, ainda estava por lá, indo e voltando para aquela terra de louco dos italianos, no bom sentido, que é uma delícia, né? Mas ao mesmo tempo a italianada é particular para se lidar, porque você tem três blocos, né? Anglo-saxão e latino, dentro do bloco econômico europeu, com modelos mentais completamente diferentes. Então, esse design, vocês enxergam, vou passar a palavra para o Dr. Gerson, mas só para fechar essa linha de raciocínio sua, ela é a gênese, então, de uma educação mais sustentável dentro do digital, ou seja, a gênese a partir de como você constrói esses pilares e o fundamento do que é educação digital. Só estamos no plano virtual, naturalmente, mas faz sentido isso? O pensar em como construir essas diretrizes? Para o Marcelo ainda. Faz total sentido, Felipe. Você vai ser moldado dentro desse ambiente, desse espectro, obviamente com informações, dados, divulgação, como a gente está falando aqui muito da questão educacional, e é difícil isso, né? Porque eu tenho filha adolescente e uma filha de 7 aninhos. Eles nasceram digitais, eles não sabem, não conhecem outro contexto de vida. Tá lá dentro do mundo digital. Eu vou te dar um testemunho bem rápido, porque o pessoal sabe que eu falo demais. Teve uma pergunta numa ocasião que nós estávamos passeando, né? E aí a Júlia tem 11 e o Lucas tem 6, né? E aí chegou lá assim, o rapaz falou, escuta, como é que foi como é que fala? A inserção digital para vocês, crianças que estão aqui. Aí a Júlia levantou assim, o que esse cara tá falando? Eu não sei o que é isso. Ou seja, ela estava dizendo o seguinte para mim, né? E naturalmente transmitir ao cara. Eles já nasceram digital, eles não sabem o que é outro mundo a não ser esse. Não é verdade? Então eles já partem dentro de um platô que o conhecimento de usuário. Aí a gente está falando um pouco mais de concepção de construção, legislação, arcabouços e debate com os tomadores de decisões executivos e legislativos. Mas é muito louco esse choque de 3, 4 gerações, né? E só para concluir, né, e fazer a ponte exatamente, esses arcabouços legais, muitas vezes eles são difíceis de se entender. Então, a gente precisa pensar claramente nas companhias em como traduzir de uma forma um pouco mais contextualizada com cada grupo e cada indivíduo ali da companhia, como a contribuição dele, o entendimento dele daquele tema é importante e é relevante. Então, eu acho que é por aí, Felipe. Essa construção, ela vai passar, obviamente, ali com as responsabilidades, como foi a minha introdução nas empresas, e levar isso
para âmbitos até de cadeiras aí escolares, como a gente vem vindo observando vários cursos nesses aspectos para as pessoas poderem ter mais formadores desse conhecimento e disseminação dentro da sociedade. Excelente, muito bem. Pessoal, então convidamos vocês aí para uma pausa, para um break. Infelizmente aqui o que nós temos é uma água fresquinha. A próxima, viu, Mari? Aceitamos doações. 18. Os maiores carentes. Aqui ainda não são 10 horas, né? Então o horário não permite, né? Aí, lei da informação, propriedade intelectual, e tantas coisas mais aí. As pessoas depois das 10 permitiríamos. Vou passar a palavra então para a Dalgisa, e em seguida falaremos um pouco também com o nosso grande parceiro, Edgar Diniz. Se puder abrir a câmera. Edgar, obrigado pela sua presença. Passo a palavra da Dalgisa para alguns lembretes, e voltamos, quem quiser fazer um break, ou quem quiser tomar uma água, em 5 minutinhos retornamos. Tudo bem assim? Bacana? Joia. Muito bem, vamos lá. Bom, nesse break você pode continuar, na verdade, aqui com a gente, que tem mais assunto vindo aí. Aliás, novidades. Uma coisa que eu acho super importante dizer, agradecer quem está, de repente, ali no chat, mandando uma mensagem no outro, ou fazendo um comentário a respeito de algum dos nossos convidados, né, dos temas que eles estão abordando, e de repente o pessoal já está se manifestando de alguma forma. Mais uma vez, estendendo aqui o convite para você participar com a gente, mandar, sim, seu comentário a respeito do que estão conversando, do que a gente está falando aqui, e, de repente, se tiver alguma pergunta, essa é a hora. Aproveita, porque claro que a gente já vai, dentro de algum minutinho só, que eu só tenho um recadinho para te dar, a gente vai voltar com esse assunto, e de repente você pode somar nessa conversa junto com a gente. Participa aí, isso tudo é para você. Falando isso tudo ser para você, essa pequena pausa aqui nesse webinário, é incrível ter esse momento, essa oportunidade que a gente está tendo na noite de hoje. Então, eu queria aproveitar para apresentar para vocês a nossa comunidade Hub. A comunidade Hub trata-se de um ecossistema de relacionamento profissional internacional, que é composta por profissionais especialistas respeitados no mercado. E nesse ecossistema, você não somente vai poder assistir, participar, interagir com os melhores do mercado, mas também vai poder ampliar significativamente o seu networking, desenvolvimento de negócios, também tem a questão do intercâmbio profissional, cultural, oportunidades de vagas e projetos corporativos, aprendizado intelectual, pessoal, enfim. E nós temos diversos planos, eles são categorizados em Silver, Gold e Platinum, cuidadosamente elaborados de acordo com a sua necessidade. Aliás, eles também podem ser personalizados. Então, para você conhecer um pouquinho mais, o Silver, por exemplo, você vai ter acesso a webinars, também a cursos, a publicações, conteúdos gravados, como, por exemplo, entrevistas, alguns eventos relevantes. Tem também um outro plano que é o Gold, que além de tudo que contém no pacote Silver, você ainda tem acesso a uma mentoria em grupo e outros conteúdos exclusivos. E ainda tem o Platinum. O Platinum contempla tantos itens do plano Silver como do plano Gold, e ainda uma mentoria individual e o acesso ilimitado a todos os conteúdos. Aí, para você saber um pouco mais, entender como funciona, é só acessar o QR Code que aparece na tela nesse momento. Fica aí o convite para você conhecer e se juntar a nós nessa comunidade, a comunidade Hub. Bom, mas agora eu volto com o Felipe. Felipe, tudo certo? Já tomou sua água? Tá por aí? Você me pegou na hora que estava tomando a água, olha só. Mas deu tempo de fechar a garrafa ainda e dar aquela disfarçada. Bom, obrigado, Dal. Obrigado pelo seu lembrete. Obrigado também vocês. Gostaria de convidar um parceiro também aqui, está conosco, que nos apoia esse movimento, que além de estar conectado com ações não só sociais, também muito conectado com tecnologia e educação. Edgar Diniz, muito boa noite. Vamos ver se eu encontro ele aqui, que eu tô com... Pode abrir o áudio dele, por gentileza, Roger. Bacana. Edgar, você não escuta bem? Vamos ver? Tudo bem, Edgar? Não sei se o microfone dele está no mudo. Eu não estou escutando ele. Vocês estão escutando o Edgar, gente? Não? Consegue escrever para nós aqui, Carol? Vamos ver. Temos algumas perguntas já aqui. Bacana.
Edgar, bacana, você nos ouve, mas nós não escutamos você, querido. Vamos ver se está com mais um minutinho e ver se a gente consegue conectá-la. Está com o microfone. O áudio dele, tudo ok, Roger? O áudio dele? Tá tudo ok? Ah, tá. Abre de novo, Edgar, por gentileza. Abre pra gente o seu áudio. Vamos ver. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver. Foi? Não. Fazemos assim, caríssimo, já que você nos escuta. Uma vez que você... Eu vou dar a sugestão de você sair e retornar, tudo bem? Na sala. E aí, Edgar, a gente vai continuar o nosso bate-papo aqui com essas feras. Quando você entrar novamente, o Roger, nosso querido mão direita, esquerda, braço direito, esquerdo, todas as partes do corpo aqui que nos ajudam. Agora sim, bacana, cara. Agora voltou. Então, vou passar a palavra para você, fica à vontade de se apresentar, falar do seu belíssimo trabalho e das soluções que você também faz chegar até as pessoas através da educação. E aqui, bacana. O mote principal, o pilar mais importante é a comunicação e, mais do que isso, transferência do saber. Então, é com você a palavra, cara. Depois a gente continua. Vamos lá. Bom, obrigado, né? Gratidão aí pela oportunidade, uma grande honra estar aqui com vocês. Conteúdo de um nível muito bacana, o Hub é uma iniciativa maravilhosa. Nós somos da Ultimize, né? Nós trabalhamos com educação há 18 anos, estamos muito felizes de estar aqui. Então, a gente tem um RP de gestão educacional aí, participando de projetos no Brasil todo. Projetos maiores educacionais do país têm passado por nossa mão. A Univesp, por exemplo, que é um projeto, né, do EAD de todo o estado de São Paulo, 400 municípios, 80 mil alunos, é um projeto que a gente desenvolveu. Temos clientes na área privada no Brasil todo. Então, assim, nossa missão é transformar o Brasil pela educação e a gente tem um hall de tecnologias de altíssimo nível para fazer isso. Então, nós temos ajudado as grandes corporações educacionais a dar um salto aí no futuro educacional com tecnologia. Essa é a nossa missão de vida. Então, para nós estar aqui faz todo sentido, é uma honra e a gente se coloca à disposição de todos vocês. Quem precisar de apoio para desenvolver projetos educacionais, pode contar com a Ultimize, contar com a SEI, que essa é a nossa vida, nosso dia a dia aqui, tá bom? Obrigado, Felipe. Excelente, querido. Deixa, por gentileza, o contato da área comercial, da área que for mais, né, de direito aí, e o site também de vocês, tá bom? Fechou. Vou fazer agora no chat. Obrigado. Excelente. Obrigado. Fica conosco aí. Pessoal, vamos retomar então. Passo a palavra para o meu querido mentor, Dr. Gerson Damiani, e estimulamos novamente, pessoal, continue escrevendo as suas perguntas, que aí nos últimos minutos, não menos importante, naturalmente, nós vamos endereçar as perguntas aos nossos queridos aqui. Dr. Gerson, abraço, cara, manda bala aí. Vamos lá. Isso daí não foi uma pausa, isso daqui é uma continuidade, tá muito bom, né? Se dermos aí a sequência da nossa conversa, né? Iniciamos com o nosso colega Márcio da Microsoft. Eu gostaria de ter enfim, estamos tendo aqui um bate-papo, né? Tentamos entender, a Microsoft, ela conseguiu todos esses desafios que nós tínhamos de acesso, ela realmente conseguiu democratizar o acesso digital, né? Você gostaria de nos falar, por exemplo, um pouco sobre os desafios? Porque eu imagino uma empresa, uma corporação de vossa dimensão, né? Quais são os desafios para se manter há décadas e continuar mantendo essa reputação atrelada aí a essa governança, né? Essa responsabilidade corporativa que para vocês é tema certamente número 1? Obrigado, Dr. Gerson. Como diz o nosso CEO aqui, o Satya Nadella, a área de tecnologia não respeita a tradição, ela respeita a inovação. Eu acho que para a gente se manter relevante, a gente tem que estar levando soluções que os nossos clientes e parceiros precisam ou desejam, né? A Microsoft, como eu falei, eu trabalhei de 2013 a 2005, depois voltei em 2015. É outra empresa, é uma empresa que
transformou seu modelo de negócio e transformou seus produtos, né? Hoje, por exemplo, o Windows, que foi carro-chefe da Microsoft por muitos anos, hoje ele é uma atualização grátis. Quem compra um computador com Windows não vai pagar mais nenhuma licença de Windows. Acho que ela teve que se adaptar à competição, ao mercado, às necessidades, né? Tudo isso, se a gente não tivesse entendido para onde ia o mercado, para onde ia a inovação, a gente teria se tornado obsoleto e aí irrelevante. A gente vê muitas empresas que deixam de ser, em algum determinado momento foram líderes, deixam de ser líderes porque parou de inovar, parou de encontrar soluções. Eu acho que a inteligência artificial, eu acho que o bonito, nesse momento que a gente está vendo, que além das grandes empresas que atuam aí como plataformas, né, e tem várias empresas que atuam nisso daí, Microsoft, IBM, AWS, Google, tem várias, mas eu acho que ela também permite essa democratização para quem está desenvolvendo as aplicações em cima da inteligência artificial. Isso eu acho que é uma oportunidade, inclusive para o país, né? O Brasil é um país que, como a gente falou aqui, tem uma comunidade de... Primeiro que o brasileiro gosta de tecnologia, né? O brasileiro é aberto para a tecnologia, é aberto para a inovação. E a gente tem uma capacidade, apesar de todos os desafios que a gente tem na parte de educação, a gente tem uma capacidade, o brasileiro tem uma capacidade de inovar, de criar, de encontrar soluções, e a gente vê isso muito hoje. Pequenas empresas, hoje a gente tem EduTech, FinTech, HealthTech, a gente tem LawTech, e o Brasil é muito pródigo de criar essas inovações, porque a gente tem muitos problemas, né? Acho que isso é um ponto, mas a gente aproveita esses problemas para resolver e para encontrar soluções para esses problemas. A gente vê no setor público, por exemplo, brasileiro, tem várias iniciativas, por exemplo, a AGU está desenvolvendo soluções com inteligência artificial para melhorar a partir de processos que eles recebem milhares de notificações por dia, tem processos no Brasil inteiro. Então, um desafio que eu acho que a indústria de tecnologia como um todo, e aí eu falando aqui, a indústria de tecnologia hoje não são só as empresas de tecnologia, né? As empresas de saúde são tecnologia, as empresas de varejo são tecnologia, a academia também é tecnologia. Acho que todo mundo hoje tem um pouco de tecnologia na veia, né? E aí eu acho que esse é o grande desafio, a gente encontrar, identificar essas oportunidades de encontrar problemas e identificar os problemas e encontrar soluções para esses problemas. Eu acho que o país tem uma grande oportunidade, até porque o uso de inteligência artificial demanda um consumo muito intensivo de data centers, né? E o Brasil tem uma matriz energética limpa, que eu acho que a gente também tem essa potencialidade de trazer data centers para o Brasil cada vez mais. Então, acho que as oportunidades para a gente aqui no país são gigantescas. E aí, só queria retomar um tema aqui que foi falado pelo Marcelo, pela Mariana, pela Paula, da capacitação, da educação, né? Aqui na Microsoft, por exemplo, a gente, pelo menos 2 vezes por ano, a gente é treinado em segurança, para a gente evitar que a gente seja hackeado, porque é o que o Marcelo falou, o elo mais fraco aqui é o usuário que está entre a cadeira e o computador, apertar um link que ele não vai estar infectando toda a rede. Então, a gente, pelo menos 2 vezes por ano, tem treinamentos mandatórios, obrigatórios, que a gente tem que fazer para a gente prestar atenção no que a gente está fazendo e se capacitar. Mesmo a gente estando numa empresa de tecnologia, a gente tem essa necessidade de estar sempre se atualizando e identificando. A Microsoft tem uma área de crimes cibernéticos, que são analisados 35 trilhões de sinais por dia de ameaças cibernéticas, né? E a partir dessas análises, a gente consegue também, por exemplo, muitas vezes filtrar spams, filtrar malwares que a gente, em outras ocasiões, poderia estar recebendo. Então, só queria comentar isso aí, porque acho que foi um tema muito comentado aí no primeiro bloco, e realmente a capacitação e a educação são essenciais para a gente mover adiante. Excelente. Me corrijam se eu falar alguma bobagem, mas até onde eu li recentemente, né? Porque recentemente a gente pode falar em segundos, horas, ou minutos, ou dias, ou semanas. Hoje em dia ainda mais recentemente, da época analógica. O maior número de ataques cibernéticos, eu me lembro que na TIM, nós recebíamos 30... Era DDS que fazia a... DDS, né? Que
fazia no servidor aqui de São Bernardo? DDoS é um deles, né? É um deles. 30 tentativas por hora. É uma coisa surreal. Porque a base da TIM naquela ocasião, não estou fazendo uma merchan da TIM, tá? Era de 65 milhões de usuários. Então, o careta que conseguisse entrar estava quase milionário. Não precisava nem lançar, fazendo uma aposta na Mega Sena. 65 milhões de usuários, você tem dado aí para poder até, vamos dizer assim, usar 2, 3 vidas aqui na Terra, né? Dá para explorar bastante. Mário, vamos lá? Fala um pouco dos desafios. Obrigado, Márcio. Obrigado, querido. Fantástico. Meu Deus. Que demais essa noite. Vamos voltar aí, Mário, também. É. Veja, você deu alguns exemplos sobre práticas recebidas da França, que são implementadas. Gostaria de verificar com você também, quando a gente pensa sobre usuários, você sente que tem alguma coisa que vem daqui para lá também? Tem alguma situação de comunicação que vem da sede para a central, da responsabilidade corporativa, né? Que nós estamos pensando em responsabilidade corporativa digital, ela não é cartesiana, né? Então, como que é essa comunicação internacional, né? Vocês aprendem, vem de lá ou pode também chegar daqui para lá? Como que funciona isso? Eu acho que é uma troca, né? Obviamente, o que se aplica de lá para cá é em relação à GDPR e o que às vezes eu tenho que falar, mas no Brasil, para tal tema, eu tenho isso, isso e isso. Então, tem essa troca. O que a gente acaba ensinando, que é o jeito da gente fazer as coisas aqui no Brasil, né? A Pernod Ricard é uma empresa que preza muito pela convivência, né? E essa convivência, geralmente, até a pandemia, ela era uma convivência presencial. No mundo digital, esse modelo híbrido que a gente vive, o mundo mudou e a gente também tem que se adaptar, né? Então, um dos exemplos que eu citei, esse tema das pílulas de conhecimento, foi uma ideia que a gente teve, que eles levaram para fora, justamente porque a gente sabe que no momento em que, principalmente no auge da pandemia da Covid-19, todo mundo tinha um attention span ali, ninguém aguentava mais ficar na frente do computador. Aí você me dá um curso de 1 hora para falar sobre alguma coisa, pelo amor de Deus, não mata o cidadão, entendeu? Acho que a gente tem que ter bom senso e um pouco de percepção do público que a gente quer atingir. Então, assim, uma coisa é eu capacitar o meu diretor para uma série de atividades que ele tem responsabilidade civil, criminal, sobre aqueles dados e aquela informação digital que está circulando. Outra coisa é eu falar com uma pessoa que trabalha no ponto de venda. Então, assim, são níveis de informação que eu tenho que dar a profundidade necessária para a necessidade de uso, né? Então, acho que isso foi um belo intercâmbio que a gente pôde, na verdade, exportar, né? Outro intercâmbio que a gente tem um podcast interno, então, a gente fala de assuntos, geralmente a gente usa essas estratégias para assuntos que a maioria das pessoas odeia. Então, assim, quem quer falar de compliance nas empresas, de segurança de dados, de privacidade e de outros temas como integridade, ética, etc. Então, assim, você tem que usar 2 recursos. O primeiro recurso é como é que eu transmito a essência da informação da forma mais objetiva possível e da forma que aquele usuário vai conseguir captar. Então, ele tem a opção do podcast, do vídeo ou da leitura. Eu sou uma pessoa das antigas, eu curto uma leitura. Eu já não tenho muita paciência para ter que abrir vídeo, às vezes estou num lugar que não dá para ouvir, enfim. Então, a gente tenta pensar nisso. E, por outro lado, se é um assunto muito relevante, quem tem que falar é o CEO. A gente faz, assim, que a gente que trabalha em empresa, né, consegue levantar os dados de quais são os mailings internos que são mais abertos pelo nosso time, né? A gente sabe medir quantos segundos as pessoas ficam num vídeo informativo sobre determinado assunto. Então, acho que são coisas que a gente conseguiu exportar que estão sendo usadas, né? Muito interessante, Mari, porque aqui nós estamos falando sobre attention span, né? E, sobretudo, as gerações vindouras, né, as que estão ali, as vindouras, o attention span ele vai se reduzindo, né? Ou seja, aquela assistir 1 hora, 1h30, quer dizer, então as pílulas elas acabam se tornando mais relevantes e a subsunção da informação
por conseguinte, também, né? E eu acredito, assim, se puder me permitir passar a palavra aqui para a Paula, vocês também, eu gostaria de saber, né, nesse momento da gente pensar em conviver com diferentes gerações, as gerações que são analógicas, semi-analógicas ou só digitais, como o próprio Felipe deu um exemplo, né? E para as analógicas, essa ideia da inteligência artificial não está muito presente, né? E para as semi-analógicas é um conceito, e para as digitais ela é absolutamente um conceito. A IBM ela traça pilares de responsabilidade corporativa com base em inteligência artificial. Vislumbra-se aí pilares atinentes a essa questão? Obrigada pela pergunta. Ela é muito pertinente. Por quê? Porque quando você fala de uma sociedade como a nossa, sim, hoje a expectativa de vida ela ultrapassou barreiras, tanto pela tecnologia quanto também e especialmente pela revolução na medicina. E o nosso povo, a nossa população, o brasileiro, é interativo. E a interação por rede social, a interação digital, ela é muito forte. Tem aí pesquisas e números que podem demonstrar isso. Então, a gente tem, sim, obviamente, as crianças do Felipe hoje, que já nasceram e não precisam ser inseridas no mundo digital, e temos também aqueles que, obviamente, terão uma curva de aprendizado maior para serem inseridas, sim, nesse mundo digital, e na medida que quiserem, né? Eu, particularmente, não posso dizer que não estou inserida, faz parte do meu DNA, né, esse mundo digital, mas sinto empatia por colegas de outras áreas, de outras cadeiras, que não vivem esse dia a dia e que, portanto, têm, sim, essa curva de aprendizado, e é natural, é normal, e é bom que seja assim, cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua vontade de. Agora, com relação aos pilares, são pilares, na verdade, que eles têm sido discutidos mundialmente, tá? E são pilares discutidos mundialmente pelas grandes empresas que hoje, sim, têm como grande produto a ferramenta de inteligência artificial. E esses pilares, eles falam muito da governança e da responsabilidade corporativa digital que a gente vem debatendo aqui o tempo inteiro. Uma inteligência artificial, ela precisa ter como premissa o benefício da sociedade. Ela não seria uma forma de substituição de inteligência humana, mas sim, ela seria uma combinação de computação, e aí, de repente, o Marcelo fala melhor, com dados mais robustos que nos ajudariam a resolver mais problemas, que estariam ali ajudando a inteligência humana a melhor solucionar questões do seu dia a dia, problemas, questões de negócio, enfim. E aí esses pilares, eles vêm não só para sedimentar esse entendimento, essa premissa de que a inteligência artificial vem auxiliar o ser humano e não substituí-lo, como também nortear as grandes empresas, os seus negócios e a forma de utilizar essa ferramenta nos seus negócios e, talvez, numa segunda etapa, na forma que o legislador vai legislar e que, eventualmente, uma agência reguladora vai atuar. A gente vê muita discussão ainda, né? Ainda sobre qual é a responsabilidade, por exemplo, de um provedor como o Facebook ou como o YouTube ou o Instagram, que acabam tendo ali responsabilizações diversas, dos diversos níveis, como civil, criminal, daquilo que é postado em suas plataformas. A gente ainda está nessa discussão, quer dizer, a discussão para uma AI, né, uma inteligência artificial ética e com, de repente, os tais pilares se transformando em legislação vai demorar, mas esses pilares, eles precisam começar a nortear os negócios de alguma forma.
E assim, para citar de uma forma bastante simples para vocês, além do benefício à sociedade, o entendimento hoje nesses fóruns de debate é que os dados e os insights que são gerados pertencem àquele criador, né? Que as novas tecnologias, e aí inclui a AI, tá? Veja, não é só uma discussão sobre inteligência artificial, é uma discussão sobre novas tecnologias, englobando a inteligência artificial, e que é uma discussão, um debate mundial. Elas devem ser transparentes, essas novas tecnologias. Elas precisam ser explicáveis, elas precisam mitigar preconceitos, aqueles vieses nocivos que o ser humano tem, e que são, obviamente, inadequados. E fala muito sobre proteção de dados, porque se você pegar a parte da LGPD que fala sobre a utilização daquele dado pessoal de determinado indivíduo, passa pelo consentimento, passa pela explicação do que se trata aquele dado. Então, para vocês verem que todas essas novas tecnologias e tudo que a gente usa no dia a dia da nossa experiência digital passa por tudo isso que a gente está conversando hoje. Claro que se você puxar cada gaveta, cada discussão vai longe, mas sim, respondendo a sua pergunta, há pilares, e há pilares que são debatidos de forma extenuante no dia a dia das grandes empresas e a nível mundial. E alguns deles foram esses que eu passei aqui com vocês. Excelente. Muito bom. Muito bom. Bacana. Bom, acho que um dos top riscos hoje em dia que a gente encontra, não só no plano físico, mas também no virtual, porque muito do plano virtual implica no físico, né, nos passivos, tem muito a ver com a salvaguarda das nossas informações. Não vamos entrar se é metadados, betadados, tetadados, ômega dados, mas gostaria de ouvir, obrigado, Paula, isso aqui já dá um MBA, gente, dá para a gente montar um MBA aqui? O que vocês acham? Edgar, monta aí um script, aí, um conteúdo programático, né, na plataforma, um MBA com essas feras aqui. Eu sou apaixonado pela parte, não das invasões cibernéticas, mas da tratativa dos incidentes cibernéticos. Eles revelam muito como as empresas estão, de maneira estruturada, do ponto de vista a prevenção, design, prevenção e combate ou reação aos incidentes, que até 2010 os cibernéticos não entravam nem nos top 10 da lista do World Economic Forum. Mestre Marcelo, fala um pouquinho para a gente a respeito de incidentes e preparação de crises e incidentes cibernéticos, a sua experiência, Caro. Vamos lá, né? As regulações aí, as leis, elas ajudam, pelo menos dão alguns nortes, né, importantes para as empresas. Eu vivi isso, assim, de uma forma bem intensa numa das empresas que eu passei, que foi na Pets, porque a LGPD está clara lá com relação ao que você tem que realmente fazer com relação à resposta de incidente, né? Você tem que preparar uma resposta rápida, eficaz, buscando redução de danos, aí, tendo um cumprimento, obviamente, regulatório, trazendo à luz ali dos órgãos reguladores um determinado incidente se aconteceu, qual foi o caminho e etc. Mas no dia a dia, quando logo que começou a rodar isso nas empresas, o papel estava bonito. Você traduzir isso dentro do ambiente corporativo, pensando em varejo, muito sensível, né? Tem dados de todos os consumidores ali no Brasil todo, eles vão passar pelo atendimento. Aí a central de atendimento, aí você já começa a dificuldade, né? E não tem como não passar de novo pela educação, né? Porque assim, você vai ter que preparar as pessoas para poderem ter scripts corretos ali no atendimento, quando houver, por exemplo, uma denúncia ou uma reclamação sobre um proprietário do dado. E ali já começou o desafio, né? Já aconteceu, e foi casos bem logo no início ali, de clientes ligarem pedindo para excluir os seus dados da empresa, passar um tempo, ele liga de novo na central, e qual a primeira parte do script da central quando é um telefone reconhecido de um cliente? Boa tarde, senhor Marcelo, tudo bem com o senhor? Como eu posso lhe ajudar? Então, assim, chega a ser surreal, né, a situação,
Mas a preparação, então, respondendo a sua pergunta, Felipe, da empresa com relação a toda a diligência, né, de um incidente cibernético e tratamento de dados, ela não só está correspondida à identificação do incidente, a como você mitigou, como você buscou a sua origem, buscou o efeito ali, o impacto sobre o dado do seu cliente, ou enfim, do colaborador, ou do seu fornecedor, mas em como você prepara a sua companhia para toda essa jornada de proteção, né? Como você se prepara as suas bases de dados para criptografar essas informações, como você realmente garante o embaralhamento, embaralhar os dados ou modificar dados sensíveis ali em determinadas bases, né? A gente, tecnologia, é muito comum isso, né? Você está falando do ambiente produtivo, e é impressionante como as empresas, e eu falo de empresas grandes, aí você vai para o ambiente de homologação e desenvolvimento, o dado sensível, os dados do cliente está lá. Então, assim, você tem uma série de ações que você precisa garantir e prever ali na sua empresa, para que no momento de um incidente ou de uma resposta a um incidente a um órgão regulador, você tenha capacidade minimamente de mostrar como você está estruturado. E essa é uma realidade ainda, na minha opinião, ainda bem desafiadora no mercado nacional, né? A gente, falando de grandes corporações, Microsoft, como a gente falou aqui, IBM, etc., é uma coisa, mas a nossa economia real, ela se baseia nas pequenas e médias empresas no país, né? Então, como você tratar isso nesse âmbito empresarial, que para esse grupo de empresas, a gente falou muito aqui do C-Level, do dono ali, ele ainda não enxerga esse investimento como algo que faça sentido dentro do negócio dele. E o investimento, muitas vezes, é pesado em estrutura corporativa, ferramental, pessoas com capacidade para administrar aquilo, apesar que o mercado brasileiro é muito criativo, né? A gente já conseguiu trabalhar isso como serviços em diversos aspectos aí para a sociedade, mas eu acho que esse é um desafio enorme que vem antes da resposta ao incidente. Então, por que eu estou falando isso? Porque, como tecnologia, muitas vezes eu fiquei meio chateado com os advogados, né, no processo de uma implantação de LGPD. E eles vêm com uma série de normas, de regras, etc., e a tecnologia foi citada aqui, nós somos um meio, né? Dentro das empresas, a tecnologia, a gente precisa buscar inovação, e isso às vezes é um choque. Ao mesmo tempo que você precisa inovar, você precisa fazer algumas coisas disruptivas, isso bate de frente com alguma coisa com relação à lei de proteção muitas vezes. E aí, esse desafio é enorme, porque muita gente de tecnologia, hoje em dia, tem essa dificuldade, né, de tá alinhado ali com o time jurídico e etc., para construir coisas seguras, né, privacy by design mesmo, dentro das suas aplicações e etc. Então, a resposta ao incidente, na minha concepção, ela vem do início de como você realmente desenha e arquiteta todo o seu arcabouço digital. Tá anotado, peraí. Ó. Ela vem exatamente ali do design disso tudo, você pensando realmente lá à frente, né? Como você protege os dados, como você garante rastreabilidade daquela informação. Foi citado aqui, né, que o RH é porque são dados não estruturados. Ainda se usa muito na empresa dados não estruturados. Aí é uma loucura, né? Como você vai proteger a proteção da planilha com um monte de informação sensível ali de um colaborador. Então, cultura digital e de cyber nas empresas, alinhado a boas práticas de desenvolvimento e de práticas de segurança, elas vão realmente levar as empresas para esse patamar um pouco mais seguro. Mas, de novo, isso é uma realidade para as grandes corporações. No âmbito das pequenas e médias empresas no país, eu acho que ainda está muito distante. Fica um pouquinho não muito realista de se executar, não fica muito execuível, né? Chegar no patamar, até porque na Lei Geral de Proteção de Dados, que não é mais a minha especialidade, já foi, parei no capítulo, sei lá que capítulo tá, é responsabilidade, naturalmente, do coletor do dado, não só tratá-lo, salvaguardá-lo, e naturalmente respondê-lo se em algum momento for mal utilizado, né? Ou não a intenção do uso declarado for aplicado. Correto, doutora Paula, Márcio, Mariana e Alexandre? É isso? Aprendi direitinho? É isso mesmo? E essa jornada, né? Essa jornada.
Você está preparado com o DPO na vida lá para poder mandar um dado lá para o órgão regulatório? Eu acho que, assim, esse é uma etapa do processo importante, demonstra, né, a responsabilidade e a preocupação da empresa com tal processo, mas ela é o fim, né? A gente deveria se preocupar aqui no início, né, no design das aplicações, da salvaguarda das informações, da necessidade real dos dados que estão sendo coletados pelas empresas. Muitas empresas estavam acostumadas a coletar zilhões de dados dos clientes e não usavam para nada. E ficava lá um monte de dado lá jogado lá nos servidores para nada e trazendo um risco enorme para a empresa. Então, essa conscientização lá do início desse design que precisa ser realmente mais olhado com tratado e olhado. Estrategicamente, cuidado, né? Queridos e queridas, né? É uma pena que acabou. Na verdade, com grande gratidão de peito aberto aqui, que ficamos muitíssimo agradecidos com a presença de todos vocês, e mais do que a presença, com as contribuições memoráveis. Digo memoráveis porque no mundo digital, o que a gente aprendeu hoje, amanhã, de repente, já não é mais o real, né? Então, eu vou pedir para que todos que desejam participar de um último registro do dia de hoje, abrir as câmeras, caso alguém queira, para a gente tirar uma foto, certo, Roger? Você pode tirar uma foto, é ótimo, né? Um print screen, né, gente? A foto foi fantástica. A gente pega aqui a Polaroid e já tira a Kodak, né? O retrato, Felipe. O retrato. Eu sou dos Campos, não. Sou carioca, mas ficando em São José, na frente da Johnson & Johnson, da New Merchant da Johnson & Johnson, tinha a fábrica da Kodak. E para aqueles que não viram as câmeras da Kodak, meu pai também é fotógrafo, não sei se ele está aí ainda, usava-se o com o filme, né? E o negativo. E, de fato, nós vimos a ascensão e a queda dessa era que a Kodak era líder, e só fazendo uma lembrança rápida aí do como é que a inovação disruptiva, ela quebra justamente décadas de supremacia. Roger, deixa eu ver se eu passo um perfume aqui que sobrou, rapidão. Todos apostos. Quando você der ok, você dá um ok pra gente. Registrar esse momento aí. Bacana, pessoal. E passo a palavra, então, para a Dalgisa. Gerson, muito obrigado. Marcelo, Márcio, Paula, Mari, todo mundo que investiu o tempo de entrar hoje aqui. Invistam depois um tempo em olhar um pouco a comunidade Hub, para que a gente possa desenvolver como ser humano em geral, não só profissionalmente, mas também a ocupar algum espaço de relevância na sociedade e multiplicar o conhecimento. Dal, passo a palavra para você, carinhosamente, a Dalgisa. Para o MBA, nós temos uma fazendinha aqui no Butantã. Tem espaço. Então estamos todos convidados, doutor Gerson. Então, pronto. Viu, pessoal? Não foi eu que falei, tá? Bombardeia a caixa de e-mail dele lá agora. Dal, por favor, a palavra é com você. Obrigado a todos, fiquem com Deus. Até a próxima. Daqui a um mês nos encontramos de novo. Muito bem, bom, assim a gente vai caminhando para esse encerramento oficial, né, do nosso encontro sobre responsabilidade corporativa digital, agradecendo mais uma vez a presença de todos os nossos convidados, muito obrigado, os parceiros, e claro, a você que esteve com a gente até agora, fazendo parte dessa conversa incrível. E mais uma vez fica aqui o convite para você conhecer, como o Felipe mesmo já disse, mais de perto, esse ecossistema de relacionamento profissional, que é internacional, é a comunidade Hub. Vocês podem aí se localizar melhor, ter mais informações através do QR Code que aparece na tela, e nesse momento eu estou colocando aí também um link, estou colocando um link aqui para vocês, no chat, para vocês também, de repente, clicarem direto lá para ter mais informações. Entender melhor os nossos planos, ter acesso a ricos conteúdos com profissionais respeitados no mercado, como os nossos convidados nessa noite. E só vou dar um spoiler aqui, a gente vai ter mais webinários, viu? Vem por aí temas incríveis, como ESG, inteligência artificial, neurociência, mas eu não vou falar mais, porque senão já viu, né? Para ficar ainda mais por dentro dessas temáticas, siga junto com a gente, clique aí no link que está no chat, então, agora, que a gente já deixou aqui disponível para vocês, faça parte dessa comunidade, a nossa comunidade, a comunidade Hub. Para você, uma ótima noite, a gente se vê numa próxima. Até lá.